O Jax odeia a Pomni? Eu posso dizer isso com toda certeza. Absolutamente não! E eu vou te explicar o porquê. Embora ele pareça esse ser sem empatia ou sentimentos, ele no fundo ainda os tem. Afinal, por dentro, ele ainda é humano. E a maior prova disso não está no episódio 6, e sim no episódio 5, onde ele mostra mais seus sentimentos. Ao ter aventuras mais normais e calmas, fez com que o Jax baixasse a guarda várias vezes. Na aventura Estrelas, ele viu que a Gangle estava sorrindo e questionou para Pomni se a Gangle poderia ser realmente feliz apesar da máscara dela quebrar toda hora, e falando que só por estar com a Zooble não resolve o problema, como se ele se sentisse solitário porque a Gangle escolheu a companhia da Zooble em vez da dele. Apesar de ele parecer chateado, parecia que ele estava solitário, não acha? Como se estivesse com ciúmes da felicidade que os outros estão sentindo nesse momento. Porque mesmo apesar que ele diga que não se importa, olha a distância que ele mantém nessa cena. Não excluíram ele, ele mesmo se afastou, porque ele não sente que faz parte disso. Talvez por isso que ele ficou chateado com a Gangle. Porque ela está com a Zooble e não comigo. Faz sentido, porque ele acredita mesmo que a Gangle gosta de como ele a trata. E o mais importante, ele ficou irritado quando a Hagatha mencionou a amiga abstraída dele. Se ele se ofendeu, é porque ele ainda se importa, e muito, porque logo em seguida, vemos ele correndo passando por diversos quartos, mas ele só presta atenção em um, porque esse quarto era da amiga querida do Jax, a Rabbit. Então ele ainda sente falta dela. Curioso que essa cena foi logo depois que ele demonstrou mais sentimentos, deixando ele um pouco vulnerável para relembrar ela. Se pararem para pensar, depois daquilo, ele queria que eles vissem o circo como ele via. Ele falou várias vezes que deveriam se soltar mais, não levar a sério e se divertir. É como se ele estivesse pedindo para eles se enxergarem do jeito que ele enxerga, para ele não ficar sozinho. E no episódio 6, ele tentou de novo fazer com que alguém enxergasse do mesmo jeito que ele enxerga, esta vez funcionando. Mas por que ele iria querer isso se ele não se importa com os demais? As peças se encaixam. E ao passar um tempo se divertindo com a Pomni, ele baixa a guarda e filtra seu medo de milho, e mostra preocupação pela Pomni. E outra parte importante, se não a mais importante, é quando ele pede pra Pomni esperar, não pedindo do jeito "não vai se divertir sem mim", mas no sentido de "espera, eu estou preocupado". Dá pra ver na voz e na cara dele. Isso que eu vi esse episódio em várias línguas. Ele decidiu ficar porque ele queria aplicar o "eu não ligo". Aí viu a porta do Calmo, ele desviou o olhar com desprezo, fazendo ver a porta da Rivet, a sua amiga, e logo em seguida vai em busca da Pomni. É como que, ao se lembrar da perda da sua amiga, fez ele não querer perder a Pomni. Talvez ele que esteja levando o jogo a sério demais, pelo menos nessa parte. E ele esperou esse abraço, pelo menos um segundo ele gostou, mas teve medo, por isso decidiu se afastar. E esse olhar na mão, ele está pensando seriamente no que ele sentiu naquele momento. Depois demonstrou mais um dos seus sentimentos, a ira, porque a Pomni falou sobre algo que ela não entendia, e o Jax ficou com raiva disso. O sentimento de, você não sabe o que aconteceu, então não fale como se soubesse. É óbvio que ele falou que eles não eram time, nem mesmo amigos, isso para magoar a Pomni, porque ele queria afastar a Pomni. Ele não queria se aproximar de alguém dessa forma de novo. E quando ele disse que simplesmente iria esquecer ela se enlouquecesse, que fosse abstraída no caso, ele viu que realmente magoou a Pomni. E ele apelou pra... Era piada! Você realmente não entende uma piada. Dá pra ver que ele estava se arrependendo. Quando ele explodiu no final, ele disse que... Sou só um feto de franguinho incompreendido em um ovo que precisa ser aberto. O que ele tratou de dizer é que... ele não é alguém que esconde seus sentimentos através de seu personagem alegre. E não precisa da empatia de alguém para se abrir. O que é exatamente o que ele é. Porque se não fosse isso, ele não saberia expressar isso à perfeição. E assim negando-o. Não sei exatamente o que aconteceu no passado do Jax, para ele negar tanto que não há mais nenhum sentimento nele. Talvez algo que realmente doeu, ao ponto dele ter que atuar como vilão para afastar a Pomni. Porque isso foi de quebrar o coração. Ainda há bondade no Jax, porque ele decidiu afastar a Pomni, tanto para o bem dele como o dela. Então, em certa forma, ele está tratando de protegê-la. E é isso. Bye bye.